Nem precisa colocar boa noite, que pode ser bom dia. É, Pronto. verdade. Então a gente inicia essa aula aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Edilson, tá? Estou como auxiliar aí do professor Felipe Braga aqui na disciplina, em razão lá do curso de mestrado, né? E hoje a gente vai conversar então sobre improbidade administrativa. O que eu pensei assim, quando o professor me pediu para falar sobre essa matéria, né, me veio algumas coisas em mente aí. A primeira é que, para mim, a lei de improbidade administrativa é uma lei complicada de ler. Né? É uma lei que exige do jurista já um certo conhecimento prévio sobre alguns institutos, e eu lembro quando eu estudava para concurso público, né, tinha que estudar, obviamente, a lei de improbidade administrativa, e era uma das leis que no começo eu tive bastante dificuldade, porque se você pegar a lei seca sozinha para ler, sem ler antes uma doutrina, né, ou aí o que seria mais fácil, você ter uma aula de alguém te dando aí ah, os conceitos chaves para você entender a lei, depois fica muito mais fácil. Né? Mas se você ler a lei seca, eu acho, me parece assim que é uma lei das que eu colocaria ali na categoria de leis mais complicadas para entender, porque traz muita coisa, muito conceito, tem pequenos detalhes. E aí a ideia é o seguinte: o meu objetivo aqui hoje é fazer com que depois da aula vocês consigam ler a lei sozinhos, tá? Então, eu vou tomar a liberdade aqui de também ler alguns dispositivos com vocês, mas obviamente explicando os dispositivos. Mas também não vou ficar lendo a lei inteira, senão vai ficar muito sacal aqui a aula e ninguém vai conseguir acompanhar. Como a gente tá nesse período aí de isolamento, com aulas por meio virtual, eu preparei também uns slides, né, para tentar deixar aí a apresentação um pouquinho mais interessante, e ver se a gente consegue aí, já que tem que ser assim, né, usar os instrumentos que a tecnologia aí também possibilita para a gente. Eu acompanhei lá no grupo de WhatsApp, tem alguns alunos que estão escrevendo, né, alguns artigos, estão pesquisando, e dentro desse tema de improbidade, tem muita coisa que dá para tornar a pesquisa e fazer artigos bem interessantes, né? Coisas mais, posso dizer assim, mais tradicionais ou mais estudadas já, que vocês vão encontrar muita gente que escreveu sobre isso já e fonte de pesquisa, e outras nem tanto, né? Algumas novidades que aí é que me parece que é mais interessante, né? Escrever sobre uma coisa que tem pouca gente ainda falando sobre isso, né? Como, por exemplo, eu vou falar sobre isso mais lá na frente, mas a questão da legitimidade, né? A gente vai ver que a legitimidade lá trazida pela lei para a ação de improbidade é do Ministério Público, né? E é isso que vocês vão responder aí na prova se cair, mas hoje já tem uma discussão para ampliação desses legitimados, né? Se discute, por exemplo, se a Defensoria Pública poderia ingressar com ação por ato de improbidade administrativa. E eu tenho um livro sobre Defensoria Pública e processo coletivo. Eu defendo que sim, lá no meu livro. Eu defendo que pode. Já existem algumas ações por ato de improbidade ajuizadas pela Defensoria Pública no Brasil, processadas e julgadas procedentes. Mas, enfim, estou falando isso como aspecto introdutório. Para quem tiver interesse, eu vou falar mais na frente, mas para quem tiver interesse de escrever também sobre o tema, pode inclusive falar comigo, né? Obviamente com o professor, primeiramente, para saber se é um tema interessante, pegar aí as referências, mas eu posso também auxiliar em algum tipo de referência também sobre isso. Então, desde já aí eu deixo como sugestão também para desenvolver algum artigo na disciplina. Eu vou colocar então agora os slides e a gente pode interagir durante a aula, tá, pessoal? Podem ligar o microfone se quiserem falar alguma coisa ou escrever no chat, responder, às vezes, alguma coisa sim ou não, pelo menos, e para a gente tentar deixar a aula mais dinâmica. Tá? Eu sou aluno também, então eu sei muito bem os pontos positivos e os negativos de uma aula virtual, né? E acho que um dos pontos positivos é a gente tentar
tentar aproveitar essa tecnologia, mas mantendo sempre uma interação. Vocês conseguem ver a apresentação? Já está para vocês aí? Beleza. Cauã, Rodrigo, beleza, então. Então, vamos lá. Como já tinha adiantado, né, a gente vai falar sobre improbidade administrativa. E aí, para começar a falar sobre improbidade administrativa, eu vou relembrar uma coisa que eu lembro de já ter visto o professor Felipe falando para vocês antes, né, que uma conduta, né, um ato, e aqui a gente está falando de um ato irregular ou ilegal, obviamente, ele pode ter algumas consequências jurídicas, né, que a gente vai chamar de responsabilidade. E o mesmo ato ele pode originar a responsabilidade na seara penal, tá? Pode gerar a responsabilidade civil, e esse mesmo ato também pode gerar uma responsabilidade na instância administrativa. E notem que, em regra, essas instâncias são independentes. Então, o primeiro ponto que eu preciso que vocês gravem sobre isso no sentido de que o mesmo ato, uma mesma conduta, ela pode dar origem a diversas instâncias de responsabilidade. Pode ser penal, civil ou administrativa, e que, em geral, essas instâncias não se comunicam, ou seja, a pessoa pode ser penalizada em mais de uma delas. E aí, vejam só. Então, a gente viu lá que um ato pode dar origem à responsabilidade no campo jurídico. E dentro disso, a gente tem o ato de improbidade, né? Geralmente, isso vai aparecer assim na doutrina e na jurisprudência, ato de improbidade ou ato por improbidade administrativa. Essa diferença terminológica, em geral, na maioria dos aspectos, não faz nenhuma diferença, ato de improbidade ou por improbidade, mas pode fazer mais na frente quando a gente for falar do nome da ação, né, e da questão da legitimidade. Então vejam que o ato de improbidade nada mais é do que uma conduta que é desonesta, né? E ela é desonesta, como vocês veem, que eu já anotei aí no quadro, é desonesta com a coisa pública, porque ela afronta o interesse público. Essa conduta, esse ato, portanto, afronta o interesse público, e aí a gente vai chamar isso de ato ímprobo, tá? Então, sempre que vocês leem aí ato ímprobo, essa expressão aparece muito aí na doutrina, né, e nas decisões judiciais, nós estaremos falando, portanto, de um ato de improbidade administrativa, que é uma conduta desonesta que afronta o interesse público. E, portanto, se afronta o interesse público, viola a moralidade, tá? Daí que a gente fala em moralidade administrativa. Lá no cantinho da tela, vocês podem ver que eu já fiz um seguinte questionamento aí, né? Para mim nem está aparecendo aqui, que está bem em cima do cursor do Zoom, do Meet, mas só um minuto, deixa eu tentar colocar em tela inteira aqui. E aí, a primeira pergunta é, esse ato, né? Esse ato ilícito, que a gente está falando aqui de improbidade, ele vai ter consequência penal ou civil, né? A gente está falando de um ilícito penal ou de um ilícito civil, tá? E isso é uma questão que, vez por outra, aparece aí nas provas, né, de concurso, e é uma questão que o STJ já enfrentou, e me parece bem tranquilo, tá? Isso, que se trata de um ilícito civil. Né? Quando a gente fala de uma ação por improbidade administrativa, então a gente está falando de uma ação de natureza civil e não de uma questão penal. Tá? Essa responsabilização, portanto, ela é civil, embora a lei lá, como a gente vai ver mais na frente, de improbidade administrativa, ela traga também algumas previsões de penalidades que têm natureza administrativa. E aí, vejam só, nós falamos aqui da improbidade, né, algo que viola o interesse público, mas isso não é o bastante, né? Para que exista essa responsabilização, é preciso que encontre algum suporte na legislação. E aí, vocês já devem saber disso, né? Acho que isso a gente aprende lá no comecinho da faculdade, mas enfim, sempre tem em mente que o ordenamento jurídico ele é escalonado.
né? A gente escuta isso muito quando fala da tal da pirâmide do Kelsen, né? Onde a gente vê que lá no topo do ordenamento está a Constituição Federal, né? E abaixo vem as leis, né? As leis ordinárias, leis complementares, abaixo das leis os decretos regulamentares, e é mais abaixo as portarias, de forma que o que está mais embaixo sempre tem que respeitar o que está mais em cima. Quer dizer, uma lei não pode contrariar o que está na Constituição, uma portaria não pode contrariar o que está na lei. E mais modernamente, né, essa pirâmide aí foi atualizada, né, mais modernamente a gente tem a questão da internalização dos tratados internacionais, né? Então a gente tem ali em cima a Constituição e temos tratados de direitos humanos que são aprovados com um código de emenda constitucional que equivalem às normas constitucionais, né, nesse status, estão lá em cima também, e temos alguns tratados que não são aprovados com esse quórum, mas que também entram com o status supralegal, né, estão acima da lei e abaixo da Constituição. Então, dito isso, sempre que vocês forem analisar qualquer coisa na área jurídica, seja para fazer uma petição, seja para responder uma questão na prova, para fazer uma dissertação, etc., comecem sempre pelo topo da pirâmide, né? Isso, se eu pudesse deixar uma dica hoje, escolher o que é que eu queria que vocês gravassem, seriam isso, porque isso você vai levar para o resto da sua vida. E se você conseguir estruturar o seu pensamento assim, você consegue estruturar qualquer raciocínio jurídico. E à vista disso, a gente abre, então, primeiro a Constituição Federal, lá no artigo 37, onde está dito que a administração pública ela vai ser regida, né, pelos princípios. E aí a Constituição fala da legalidade, da impessoalidade, aqui eu destaquei para vocês o princípio da moralidade, publicidade e eficiência, e também é o seguinte, e lá no parágrafo 4º do mesmo artigo 37, se diz o seguinte: os atos de improbidade administrativa, então veja que a Constituição já fala aqui expressamente em improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação. Só um minuto que tá cortado aqui para mim. Vou tentar ajeitar isso. Mas, enfim. Sem prejuízo da ação penal cabível, tá? Não tem jeito aqui, mas enfim, dá para entender. Vocês conseguem ver a tela inteira aí, não é isso? Não está cortado, não. Beleza. Sim, dá para ver, viu? Obrigado. Não, então pronto, então não tem prejuízo, não. Sem prejuízo da ação penal cabível. Então vejam só, esse talvez seja o dispositivo mais importante relacionado à improbidade administrativa, né? Porque o Constituinte já falou em improbidade administrativa, ele já disse que esse ato de improbidade ele vai importar em responsabilidades, e ele já diz aqui quais serão, né? Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. E notem que é algo bem grave, né? Pelas consequências aí previstas, a gente nota que é algo muito grave. E um ponto também importantíssimo aqui desse dispositivo se relaciona ao ressarcimento ao erário, tá? Mais na frente a gente vai ver isso. Então vejam só, o que a gente viu até agora, né? O ato de improbidade administrativa, se a gente fosse transformar isso em questão da prova. Se te perguntar, o ato de improbidade administrativa é um crime? Né? A priori não. O ato de improbidade não é crime, porque a gente viu que se trata de um ilícito civil. Mas se a pergunta fosse, o ato de improbidade pode ser um crime? Aí a resposta já vai ser sim. Por quê? Porque o mesmo ato, como a gente viu, ele pode ter repercussão na seara civil e penal. Então, se esse mesmo ato, se essa mesma conduta,
ela for também tipificada na lei penal, ela vai configurar um crime, tá? E aí eu coloquei aqui como exemplo para vocês a violação do sigilo funcional, que está lá no artigo 325 do Código Penal. Então, portanto, a violação do sigilo funcional está tipificada como crime no Código Penal. E lembrem-se, no aspecto penal, só é crime o que a lei tipificar, tá? Olha só o que diz lá o Código Penal. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. E aí o código vai combinar a pena, tá? Então, essa mesma conduta que está lá no 325, olha que interessante, ela está também lá na Lei 8112/90, que é a lei que trata dos processos administrativos, né? A lei federal que trata de procedimentos administrativos. Então, aquela mesma conduta que está lá no Código Penal pode ser crime, ela pode também configurar um ato que vai gerar um procedimento administrativo disciplinar para o servidor, em razão da sua conduta do dever de guardar sigilo. Tá? Isso está lá no artigo 116. E, ao mesmo tempo, lá na Lei 8429 de 92, que é a lei da improbidade administrativa, o artigo 11 vai dizer que configura improbidade administrativa revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Tá? Então vejam que isso exemplifica o que foi dito, que o ato ele pode configurar aí improbidade administrativa, e isso tem natureza civil, ele pode configurar uma responsabilidade administrativa, na seara administrativa, e pode ser um crime. Mas ele só vai ser crime, só vai ser considerado crime e punido pela lei penal, portanto, se ele for tipificado como crime na lei penal. Como eu mencionei há pouco para vocês, a lei que trata da improbidade administrativa é a Lei 8429, lá de 1992. Tá? É uma lei federal, tá? E é uma lei federal que se aplica a todos os entes federados, porque ela tem o que a gente chama de caráter nacional. Tá? Então, leis de caráter nacional se aplica aí à União, Estados, Distrito Federal e município. E aí, como uma informação adicional, né, eu trouxe para vocês, aqui já está transcrito aí no quadro, esse artigo 22, que é o artigo 22 da Constituição Federal, que justifica porque essa lei é uma lei nacional, é uma lei federal. Lá no 22 diz que compete privativamente à União legislar sobre direito civil e direito processual. Então, se nós temos a improbidade como algo de natureza civil, e como nós veremos, a lei de improbidade ela tem um dispositivo lá que se refere ao procedimento, então essa competência para legislar é da União. É da União nos termos também da Constituição Federal. Então aqui a gente ingressa já na lei de improbidade, tá? E vejam só, como eu falei para vocês no começo, eu vou tentar explicar para vocês, né, os principais pontos da lei, e vou ler alguns dispositivos, tá? A ideia, mais uma vez, eu repito, é que no final da aula vocês tenham condições, né? Quem ainda não tem, pode ser que alguém já esteja aí, já tenha estudado o tema, mas enfim, tenha condições de ler a lei sozinho, estudar sozinho. E entender, obviamente, né? Não só ler a lei, mas entender e compreender. Então, veja só, lá na lei de improbidade, a própria lei vai dizer quem é o sujeito ativo, ou seja, quem é que pode praticar o ato de improbidade administrativa e, portanto, quem pode ser penalizado por isso, né? E nós podemos verificar lá que, primeiro, o sujeito ativo, ele pode ser um agente público, mas o agente público, no sentido da lei de improbidade, é uma expressão adotada em sentido amplo. Em sentido amplo, porque envolve aí tanto servidores públicos como trabalhadores temporários e prestadores de serviços públicos remunerados ou não. Tá? Então, vejam só, se lá na prova de vocês constar a seguinte pergunta, certo ou errado, somente servidores públicos praticam
ato de improbidade administrativa, ou podem ser punidos por ato de improbidade administrativa, é errado. Né? Não é só o servidor público, não é só o concursado, né, para usar uma expressão mais coloquial, mas também trabalhadores temporários e servidores remunerados ou não, desde que exerçam, desempenhem algum tipo de prestação de serviço público. E, além disso, além dos agentes públicos, né, que é uma expressão ampla e larga, os particulares também podem ser sujeitos ativos e também, portanto, podem ser penalizados por improbidade administrativa quando participem ou se beneficiem do ato ou da conduta, né? E dito isso, surge também mais um questionamento, que é: a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo? E a resposta aqui é não, tá? Então, só pessoa física pode ser sujeito ativo, e essa pessoa física vai ser o agente público em sentido amplo, ou o particular que participe ou se beneficie do ato. Então, olha só, dito isso, a gente vê que essa questão está lá no artigo 1º da Lei de Improbidade, mas não está de forma tão clara, tá? Assim, aliás, é claro, mas talvez a leitura mais descuidada não é tão sistematizada quanto como eu botei para vocês lá. E aí o artigo 1º vai dizer: os atos de improbidade administrativa praticados por qualquer agente público, servidor ou não, serão punidos na forma da lei. O artigo 2º vai dizer que quem é o agente público, né? Reputa-se agente público, para os fins desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, o que nós colocamos lá no quadro, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. E o artigo 3º diz que as disposições da lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, ou seja, ao particular, que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade administrativa ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Então, notem que nós temos um conceito absolutamente amplo, né? E respondendo para o Rodrigo, o professor já respondeu, mas sim, os empregados públicos também. E a gente tem que entender, nessa perspectiva, qual é a finalidade da lei, tá? Então, a finalidade do legislador aqui foi dar mesmo essa amplitude conceitual para abarcar todo mundo que exerça uma função pública, né? E aí, visto isso, então, né, visto quem pode ser o sujeito ativo, a lei traz quem são também os sujeitos passivos, ou seja, aquele que pode ser, a gente pode usar a expressão, a vítima da improbidade administrativa. E aí, da leitura do dispositivo da lei, a gente pode resumir de forma sistemática os sujeitos passivos nas entidades públicas de uma maneira geral, tá? Ou entidades, ainda que não sejam públicas, mas que recebam recursos públicos, tá? Então, se a questão é proteger a moralidade do interesse público, né, tanto podem ser sujeitos passivos entidades públicas, quanto aquelas que, de alguma forma, recebem recursos públicos. E isso a gente volta lá, o sistema S pode entrar sim, né? Pode entrar. Veja só o que diz o artigo 1º, tá? Eu já li o artigo 1º, mas eu tinha lido só a parte que interessava pro sujeito ativo, que é o que está agora mais apagado aqui. Tá? Mas aí o artigo 1º vai dizer que esse ato de improbidade pode ocorrer contra, né? Aí vai listar uma série de sujeitos passivos. Administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual.
né? Então, aqui ele fala de um percentual de 50%. Só que aí ele continua e diz o seguinte, estão também sujeitos às penalidades dessa lei os atos de probidade praticados contra. Aí vem lá mais uma série. O patrimônio de entidade que receba subvenção ou benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com menos de 50% do patrimônio público ou da renda ou da receita anual, limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então vejam que, mesmo que a contribuição seja inferior a 50%, vai poder haver a responsabilização, né? Só que nesse caso aí, a sanção ela vai ser limitada nos termos da lei, tá? A única diferença com relação ao percentual de contribuição é essa, né? Até para que a penalidade ela se adeque ao percentual público que foi afetado. A finalidade é essa. E continuando, a gente viu lá no artigo 37 da Constituição, parágrafo 4º, que o ato de improbidade administrativa deve ter como consequência o ressarcimento ao erário, ou seja, o ressarcimento à fazenda pública, né, ao Estado, do dano material, dos valores aí que foram de alguma forma retirados ou desviados, a fim de que possa haver esse ressarcimento, e a lei fala no ressarcimento integral do dano. Tá? Esse artigo 5º que está aí aparecendo para vocês é o artigo 5º da lei de improbidade administrativa. Tá? Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dá-se-á o integral ressarcimento do dano. Então, vejam que a lei estabelece a necessidade de integral ressarcimento do dano. Notem que esse dano pode ocorrer por ação ou omissão do agente, tá? Do agente que vai praticar o ato. Então, alguém pode se omitir, por exemplo, e deixar que um ilícito aconteça, um desvio de verba aconteça, ou deixar de praticar algum ato que deveria praticar para beneficiar alguém, e isso causa um prejuízo ao erário e, portanto, vai ter que ser ressarcido. Tá? A gente vai voltar mais na frente também a essa questão do ato doloso ou culposo. Né? Por enquanto, eu quero que vocês gravem aí que pode ser por ação ou omissão. E aí, lá na Constituição, então, no parágrafo 5º, está dito o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, a gente já viu que pode ser servidor ou não, que cause prejuízo ao erário. E aí está destacado para vocês o seguinte trecho: ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Tá? Então veja só, a gente já viu que no caso de dano, deve haver o ressarcimento integral ao erário. A Constituição vem e diz que a lei vai estabelecer prazo de prescrição. Tá? Não sei aqui se vocês já cursaram cadeira de processo civil. Né? A gente tem alunos, eu sei, do direito e da economia, possivelmente, não sei se para um processo civil, né? Mas no processo civil, ou também em direito civil, mas aqui a gente se refere mais à questão processual civil, mas a gente estuda isso também, a prescrição e a decadência, né? Em resumo, muito apertado, não cabe aqui, enfim, falar sobre isso, mas para quem não tenha visto ainda, a decadência ela se refere à perda do próprio direito, né? O próprio fundo do direito. A pessoa perde o direito em razão do decurso de um lapso temporal. A prescrição, ela tem relação com a pretensão de cobrar o direito. Então, em razão desse lapso temporal, a pessoa que é titular do direito, ela não pode mais cobrar,
né? Por exemplo, eu sofri um dano moral. Eu tenho 3 anos, de acordo com o Código Civil, para fazer essa cobrança, para cobrar do devedor. Se eu não fizer, nada obstante eu ainda tenha esse direito, eu não vou poder mais cobrar, porque isso prescreveu. Tá? Isso se chama de pretensão. Né? A pretensão é essa pretensão de cobrar do devedor através de uma ação judicial. Então a lei vai dizer, a Constituição diz, que a lei, né, delega para a lei o estabelecimento dos prazos prescricionais para os ilícitos que causem prejuízo ao erário. Só que aí, no final, ele faz uma ressalva às ações de ressarcimento. Né? E aí vem uma discussão se a ação de ressarcimento ela é imprescritível ou não. E se for imprescritível, o Estado, o poder público, pode cobrar isso a qualquer tempo mesmo, né? Passou 5 anos, passou 10 anos, o tempo que passar, enquanto a pessoa estiver viva, ela poderia ser cobrada por essas ações para restituir, ou seja, ressarcir o dano causado prejuízo ao erário. Tá? Notem que aqui nós estamos falando só da questão do ressarcimento dos prejuízos ao erário, tá? E não das outras penalidades que a gente vai falar mais à frente, que essas, sem dúvida, prescrevem. E dentro dessa discussão toda, a questão chegou aos tribunais superiores e me parece, como costuma ocorrer mesmo, que no lugar de se procurar uma solução mais simples e objetiva, né, as decisões judiciais, elas vão criando um sistema complexo aí, talvez um próprio sistema de criação legal, né? Nada obstante, o professor Felipe saiba que eu sou até simpático com a ideia de criação de regras pelo Poder Judiciário, mas vai criando algo que me parece que cria algo até mais complexo do que a lei. E aí nós temos o seguinte, tá? Isso aqui eu resumi para vocês como está atualmente a jurisprudência do STF sobre esse tema. Tá? Porque o que o STF disse? Olha, a partir da leitura lá da Constituição, a gente vai entender que ilegalidades, ou seja, prejuízo ao erário, decorrentes de um ilícito penal, vai ser imprescritível. Então, se alguém pratica um ilícito penal e causa prejuízo ao erário, a ação de ressarcimento não vai prescrever. Mas, se esse prejuízo foi causado por um ilícito civil, aí a ação é prescritível, vai prescrever nos termos da lei, lá no Código Civil, vai estar lá o prazo prescricional de cobrança. E se for de improbidade, o STF entendia inicialmente que era imprescritível, as ações de ressarcimento, né, cujo prejuízo aí decorreu de uma ilegalidade tipificada como ato de improbidade administrativa. E mais recentemente, o STF fez outra diferenciação e disse, olha, no caso de improbidade, a gente tem ainda que observar se o ato que causou o prejuízo foi doloso ou se ele foi um ato culposo. Né? Se foi doloso, a ação vai ser imprescritível. Mas se for culposo, aí vai prescrever. Então, toda a jurisprudência, né, o entendimento atual do STF, vejam que isso pode mudar, porque a jurisprudência muda constantemente, a gente não tem segurança jurídica no Brasil, né, o que é algo muito ruim, mas atualmente essa é a posição atual, né, improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, né, um ato de improbidade, se ele for doloso, ele vai ser imprescritível, em razão daquela norma constitucional, que a gente acabou de ver, do 37, parágrafo 5º, mas se for culposo, se o ato for culposo, aí vai haver a prescrição, e notem que os prazos prescricionais vão estar aí nas leis. Tá? Inclusive na própria lei da improbidade administrativa existem previsões de prazos prescricionais. A gente vai ver isso mais à frente. Tá? Deu para entender isso, gente? Isso é algo, assim, eu tentei simplificar ao máximo a forma de trazer para vocês, né? Se alguém não tiver entendido, manda uma mensagem aí,
tá? Beleza? Porque, assim, parece muito simples aqui, mas se vocês forem abrir o site do STF para pesquisar isso, vocês vão ter que quebrar a cabeça para formar esse quadro aqui. Só Então, beleza. lembrando, como foi dito aí pelo Edilson, né? Somente as ações de ressarcimento erário vão ser imprescritíveis, né? Para as ações que vão ter por objetivo a aplicação das demais consequências em relação à improbidade, como perda do mandato, etc., pode ocorrer sim a prescrição. Beleza, isso mesmo, exatamente. Eu vou falar ainda um pouco, professor, sobre as penalidades. Tá? Eu estou trazendo já essa questão de antemão do ressarcimento, mas é bom pontuar isso mesmo. Tá? A gente está falando aqui só do ressarcimento do dano, por enquanto, do ressarcimento ao erário, e não das outras penalidades que existem na lei. Como nós vimos lá na Constituição, são diversas as penalidades que o agente pode sofrer. E olha só, Hudson, a lei de improbidade traz algumas normas sobre prescrição, inclusive estabelecendo os prazos prescricionais. A questão é que aquela parte final lá do parágrafo 5º da Constituição Federal, né, que fala de ressalvadas no ressarcimento ao erário, é que causa toda essa confusão, porque ela abre margem para uma interpretação, né, no sentido de que essas ações seriam imprescritíveis. E aí começa uma série de argumentações de um lado e do outro, e aí que vai se formando essa jurisprudência aí, para dizer que no caso de doloso no caso culposo não é, mas enfim, não tem jeito, tá? Tem que saber disso, não tem jeito, dá para escrever contestando isso, criticando, etc., mas se for responder uma prova de concurso público, ou mesmo a prova vai ser aplicada pelo professor, aí tem que conhecer isso, tá? A não ser que seja uma questão dissertativa que te permita questionar essa questão, mas mesmo na dissertativa você vai ter que mostrar que conhece a posição do Tribunal Superior, dizer o que é, e depois aí você pode fazer a crítica ou se posicionar, né, em concursos públicos da mesma forma. E observem, e isso é interessante, que a depender do concurso público, do cargo que você esteja concorrendo, você vai poder criticar ou não essa decisão do STF, né? Se você tiver num cargo que se volta mais para a defesa, você falando criando uma tese de defesa, enfim, você pode dizer que isso é criticável, etc. Né? A gente vai ver mais à frente também, eu não anotei aqui, mas eu vou falar sobre isso com vocês também, que a lei de introdução às normas de direito brasileiro trouxe uma nova disposição que está gerando uma repercussão também na improbidade administrativa, mas, enfim, vamos com calma aí que a gente chega lá. E veja só. Um detalhe, desculpe, Edilson, Claro. porque tem também uma discussão, pode ser até que você tenha reservado para falar um pouco mais na frente, e pode ter acumulação, né, do pedido condenatório com pedido ressarcitório, de ressarcimento, né? E aí tem uma discussão na jurisprudência, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, de que, por exemplo, se houver a prescrição do pedido condenatório, aí a ação continua para no que se refere ao pedido ressarcitório, né? Aí há julgados do próprio Supremo que entende que não, ela tem que ser uma ação autônoma. Já existe também precedente do próprio Supremo dizendo que não há problema, não obsta o prosseguimento da ação ressarcitória se ocorrer o acatamento, né, da tese de prescrição do pedido condenatório, tá bom? Então é uma questão que a jurisprudência às vezes vacilante, né? Ela não é tão uniforme, inclusive num tribunal como no caso do Supremo, ok? No STJ, sobretudo STJ, isso é mais STJ. E veja só que, assim, uma vez que a gente admite, né, o entendimento admite que é imprescritível a ação de ressarcimento, aí essa outra discussão a gente já tem outra crítica, que é você colocar a formalidade à frente da finalidade da lei. Tá? Porque se você entende que é imprescritível, você já tem uma ação lá, ainda que a ação seja extinta com relação a outro pedido, qual seria
o óbito de ela continuar, né, e já que ela já está tramitando, até como forma de economia processual, porque senão você tem que mover a máquina pública inteira de novo para começar uma ação lá na primeira instância, depois subir recurso, etc. E isso envolve também dinheiro público, né? Tem que ter alguém lá do Ministério Público, por exemplo, para entrar com a ação, tem que ter talvez um advogado, pode ser um defensor público, se for dinheiro público também, para fazer a defesa. Depois isso aí vai ter recurso, vai ser julgado por um juiz, etc. Então, não só pelo fato de ser imprescritível, que a gente tem que deixar de lado outras questões que são relevantes também, né? Como essa questão da economia processual. E aí, lá na tela de vocês, enquanto a gente falava isso, já estava aqui o slide com o artigo 23 da lei, que fala exatamente dos prazos prescricionais. Então, vejam, a lei de improbidade, ela diz que as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na lei podem ser propostas. E vejam, ela não faz aquela diferença lá entre ressarcimento ou não. Tá? Então, toda aquela discussão, repito, decorre lá daquela disposição do 5º do artigo 37, parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição. Mas, aí a gente tem que fazer a diferenciação e ler esse artigo no seguinte sentido. Para as ações ou pelo menos as penalidades, né, que têm prescrição, elas vão ocorrer nesses prazos aqui, tá? E notem que a penalidade, ela pode ser de ressarcimento, e com relação ao ressarcimento, se for culposo, vai prescrever, mas pode ser também aquelas outras que a gente viu lá, perda da função pública, proibição de contratar com o poder público, etc., que a gente vai abordar ainda mais na frente. Então, nos casos de prescrição, vai seguir aqui esses prazos aqui da lei, né? E aí a lei fala em 5 anos, depois do término do exercício do mandato, tá? E tem umas questões interessantes sobre isso, que envolve, por exemplo, alguém que terminou o mandato e emendou em outro, né? Ou alguém que terminou o mandato, passou um tempo sem exercer, depois voltou para o mandato, tá? Então, assim, a questão da prescrição não é tão simples. Mas, em resumos, assim, se eu pudesse tentar resumir ao máximo como é que está esse entendimento para vocês hoje, eu diria que você conta do final do último mandato. É mais ou menos isso. Então, a pessoa, na hora que ela saiu ali, que ela não tem mais função pública, que ela não se reelegeu, enfim, ainda que haja um espaço temporal aí entre um mandato e outro, começa aí esse prazo prescricional, que é exatamente para não criar margem para a pessoa escapar, né, da penalidade. Lá no 3, ele fala também em 5 anos, tá? Mas aí já da data da apresentação à administração pública da prestação final de contas. E no 2, ele fala dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares punível com demissão. Tá? Então, aí aqui já remete para outra lei, a gente vai ter que abrir a lei específica que fala de processos administrativos disciplinares e ver, né, qual é o prazo que a lei fixa para faltas disciplinares puníveis com demissão. Tá? E aí, avançando, pessoal, a gente tem lá na lei basicamente os seguintes tipos, né, ou categorias de atos de improbidade administrativa que vão gerar na responsabilidade do agente. Tá? São elas as seguintes: enriquecimento ilícito, ou seja, quando houver enriquecimento ilícito do agente, quando o ato causar prejuízo ao erário, quando o ato atentar contra os princípios da administração pública. E aí, essa última, ela foi inserida depois na lei. Ela é mais recente, foi uma alteração legislativa, né, que se refere a atos decorrentes de concessões ou aplicações indevidas de benefício financeiro ou tributário. Tá? Então, nós tínhamos, na redação original, desde 92, né, os 3 primeiros, e agora, mais recentemente, foi incluído esse último. E aí a lei, ela vai, em cada artigo, enumerar uma série
de um rol com uma série de atos que podem configurar cada um desses aqui, principalmente dos 3 primeiros, né? O último, a redação é mais enxuta. Por exemplo, olha só, lá no artigo 9º, vai falar do enriquecimento ilícito. Tá? E aí o que é que vai acontecer? Lá no caput vai falar, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º, e notadamente. Então, a gente já leu o artigo 1º, que fala lá do sujeito ativo, do sujeito passivo, sentido amplo, né? E o artigo 9º vai falar do enriquecimento ilícito, e aí ele vai trazer diversos incisos, falando várias situações nas quais esse enriquecimento ilícito vai se configurar, tá? Eu não vou ler todos aqui, porque é bem extenso, tá? Mas, enfim, a título exemplificativo, né? Por exemplo, lá no inciso 9 do 9º, ele fala em perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza, né? Então, notem, alguém recebe dinheiro, né, para liberar uma verba pública, auferindo, portanto, aí uma vantagem pessoal que vai configurar um enriquecimento ilícito, tá? Enriquecimento dessa pessoa que vai receber esse dinheiro, né? Analisando todos os casos lá do artigo 9º, a gente pode retirar as seguintes palavras-chave aí, né, que configuram os atos, né, que é receber, perceber vantagem, adquirir bens, aceitar vantagem, incorporar bens públicos ao seu patrimônio próprio, usar o bem público em proveito próprio, né, isso que é algo que não é tão incomum, né, a pessoa usa aí um veículo público, por exemplo, em proveito próprio, né, já vi casos de usar maquinário de construção para fazer uma reforma na sua fazenda particular, o maquinário da prefeitura, né? Enfim, são inúmeros os casos aí. Acho que depois vocês podem dar uma lida no artigo 9º, já sabendo de tudo isso que a gente conversou agora. Lá no 10, vai falar do ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, né? A gente já falou bastante sobre lesão ao erário, e da mesma forma, tá? O caput diz que é um ato que vai ensejar perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades, né, referidas lá no artigo 1º, e notadamente, mais uma vez, vai vir um rol lá extenso de situações que podem configurar, né? Por exemplo, lá no inciso 9, diz o ato de quando o agente ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas pela lei ou pelo regulamento, tá? E notem que aqui no 10, ele é bem claro em falar que o ato pode acontecer por uma ação do agente ou simplesmente quando o agente se omitir, né? E fala também, isso aqui é muito importante, que essa conduta pode ser dolosa ou culposa, né? Por que isso é muito importante? Porque nem o dispositivo do 9, né, que trata lá, como a gente viu, do enriquecimento ilícito, nem o do 11, que vai tratar de violação dos princípios, esses outros dois, eles não falam de forma expressa da possibilidade de conduta dolosa, né, como fala aqui no 10. E aí surge mais uma discussão, né? A discussão olha, somente, né, se sustenta que somente o dispositivo do artigo 10, ou seja, somente os atos que causam lesão ao erário, podem ser punidos de forma culposa, e os demais só poderiam quando o ato for doloso, né? E isso, de certa forma, ficou estabelecido na jurisprudência do STJ, e isso, acho que era tranquilo, essa questão, apesar de sempre os advogados, enfim, levarem essa argumentação para tentar superar isso, mas o entendimento era que o ato culposo poderia existir,
né, com relação ao artigo 10, os demais só doloso, e mesmo no ato culposo, segundo o STJ, essa culpa deveria ser uma culpa grave, que eles chamam. Né? Culpa grave, e aí também vem outro problema, que é um conceito jurídico aberto, o que significa culpa grave, mas que a culpa grave, ela na verdade seria algo que se diferenciaria de uma culpa onde o agente, ele propositadamente ou de forma extremamente negligente, ele não se preocupa com a coisa pública, né? Mas se ele tivesse essa preocupação, né, não haveria, se ele agisse aí com a preocupação necessária, não haveria essa culpa grave, e, portanto, estaria afastado da responsabilidade. Tá? Tem uma pergunta aqui do Hudson. Existe um valor que indicaria a lesão ao erário? Não, Hudson, não existe um valor. Não existe um valor. Né? Isso vai ser aferido, né, caso a caso, se houve essa lesão, mas a lei não estipula um valor mínimo, por exemplo, que indica a lesão ao erário. O professor bem disse, né, a questão da insignificância, né, eu sempre brinco lá com meus estagiários, que às vezes eu vejo lá eles imprimindo uma folha de papel lá com um boleto para pagamento, por exemplo, lá na repartição, eu falo, cuidado aí, está usando patrimônio público, mas enfim, isso seria insignificante, né? Tenham muito cuidado que a questão da insignificância no processo penal, ela basicamente não é aceita quando a gente trata de lesão ao patrimônio público, né? Então, a gente está falando aqui da improbidade administrativa, tá? Mas a mesma lesão, ela pode, como a gente viu, causar uma responsabilização na seara penal, e aí lá a questão vai ser tratada de forma diferente, né? Apesar de eu ser uma pessoa que faço muito crítica a isso, né? A questão da insignificância, principalmente por pessoas com baixa qualificação educacional, né? Que às vezes praticam um ato banal contra a administração e o patrimônio público sem nem ter consciência daquilo, e são penalizadas, ou os casos chegam até o Supremo Tribunal Federal discutindo. Eu já peguei um caso, por exemplo, onde a pessoa teve que ir até o STJ porque ela recebeu um queijo, né, um queijo Minas. Ele estava lá na decisão lá que condenou ela em primeira instância, dizia que ela recebeu um queijo Minas. Um aluno queria se transferir de uma faculdade pública para outro estado, de uma para outra. A pessoa analisou lá se tinha os requisitos ou não. No final, conseguiu a transferência e a pessoa foi lá em agradecimento, deu um queijo. A pessoa era mineira e deu um queijo, trouxe um queijo Minas lá para o servidor. E essa servidora foi processada criminalmente, foi condenada em primeira instância, foi a Defensoria Pública que fez a defesa, e o processo teve que chegar até o STJ, para o STJ dizer que isso não configuraria o crime, enfim, era insignificante, o queijo Minas, né? Mas, enfim, são questões que a gente tem que lidar no direito, tá? E vocês vão encontrar quem defenda que realmente tem que ser punido por causa do queijo Minas, né? Mas eu acho que é uma interpretação equivocada e extremada do ordenamento jurídico. Mas aí, voltando aqui, pessoal, vejam só. Então, a gente tem que lá no 9 e no 11, que trata do enriquecimento ilícito e da violação dos princípios, não fala da conduta culposa. No 10 que fala de lesão ao erário, fala da conduta culposa. A jurisprudência vinha entendendo exatamente isso, que na questão do artigo 10 pode haver a condenação em razão de conduta culposa, desde que seja uma conduta grave. E mais recentemente, a gente passou a ter uma nova discussão. Porque é o seguinte, se vocês abrirem, eu vou copiar aqui, que não está no slide, eu vou copiar no chat. Se vocês abrirem a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, tá, que foi alterada em 2018, vocês vão encontrar lá no artigo 28 o seguinte: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Tá? E aí, o que é que isso vem sustentando? Já chega aí a discussão aos tribunais dizendo o seguinte: olha, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, quando ela fala de erro grosseiro, ela acabou
acabou com a possibilidade de responsabilização por culpa, porque o erro grosseiro seria algo maior do que a culpa. E aí, na culpa, isso teria alterado a lei de improbidade e hoje não seria mais possível a condenação por ato culposo aqui nos casos do artigo 10. Tá? Eu estou trazendo isso para vocês a título apenas de informação, porque eu acho que essa é uma discussão que vai aparecer nos próximos anos aí, nos próximos meses ou nos próximos anos, nos tribunais superiores. Mas já li alguma coisa sobre isso, alguns artigos defendendo isso. Pessoalmente, eu não consigo ver distinção entre erro grosseiro e culpa grave. Então, acho que vai acabar, no final das contas, o STJ dizendo, olha, eu já falava isso. Quando eu falava de culpa grave, na verdade, eu estava falando do erro grosseiro. Né? Mas vale acompanhar, porque é uma discussão bem interessante e deve ser decidida aí pelos tribunais superiores, e esse é um dos casos que eu acho que talvez fosse interessante um artigo sobre isso, né, para discutir o que é essa culpa grave, o que é o erro grosseiro, o que é que esses institutos significam, talvez pegar lá os debates da lei de introdução, da alteração, para ver o que é que se sustentava com essa expressão erro grosseiro. Enfim, é uma questão interessante que vale a pena acompanhar. Né, o Rodrigo fala aqui, eu imagino que na Defensoria Pública tenha muita gente que quer dar algum presente para o defensor que ganha a causa particular. É verdade ou impressão? Muito pouco, Rodrigo. Te falo que muito pouco. Às vezes a pessoa chega lá com uma bobagem, assim. Eu já ganhei, por exemplo, até aqui. A única vez que eu ganhei foi isso aqui. Eu não sei nem o nome, eu esqueci, mas eu atuei num processo de um migrante que era refugiado e ele não conseguia, enfim, protocolar o processo de refúgio dele, fazer o pedido. E aí o cara foi lá e me levou isso e disse que ele mesmo fez, com a mão mesmo, ele era artesão e Ele me explicou lá, eu não sei o que é isso, eu guardei com carinho, assim, eu gosto, mas eu não sei, algo lá do país dele, ali da Ásia, que as pessoas usam para se manter calmos. Aí você vai contando aqui, é como se fosse um texto, assim, você vai contando 1, 2, 3. Não sei se ele me achou meio estressado lá quando conversou comigo e levou isso. Mas, enfim, tem uma diferença entre isso e você aceitar algo para causar um prejuízo ao erário ou para beneficiar alguém ilegalmente, né? Tem uma diferença entre isso. E às vezes a diferença é tênue. Então, assim, o agente público tem que ter cuidado também, né? Mas há certos exageros também, né? Na interpretação legal. E vocês vão ver mais à frente, assim, que a lei ela é muito pesada, né? Ela traz penalidades gravíssimas, mas a gente vai ver mais à frente também que quem vai fazer a representação, né? Ou a gente pode chamar de denúncia, o nome mais correto é representação, tem que ter cuidado também para a própria pessoa que faz a representação não ser penalizada, já que a lei ela tem penalidades muito graves, né? Não pode ser feita uma representação, por exemplo, por questão de vingança ou dar espaço para isso, né? Então, vamos continuar aqui, gente. Tipo de ato de improbidade, tá? Então, continuando, a gente viu lá o 9, o 10, e aí o 10A, que foi incluído em 2016. Né? Como eu falei para vocês, esse aqui ele não tem um rol de atos, não. Ele só fala que vai constituir ato de improbidade qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário. E aí ele faz remissão a essa lei complementar 116, que é a lei que trata sobre os impostos, imposto sobre serviço de qualquer natureza. Tá aí lá no artigo 8A, ele vai falar lá algumas disposições de como é que tem que ser o percentual mínimo de aplicação, que não pode conceder benefícios, etc. Então, se o agente, se ele se posicionar contrariamente ao que está lá na lei, né, a lei de improbidade diz que ele vai ser penalizado também por ato de improbidade administrativa, que isso vai configurar improbidade administrativa. E o último tipo, né, que como a gente viu, o ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública.
Né? Notem que aqui ele fala de ação ou omissão, como eu disse, não fala da questão da culpa. Né? E se não fala da culpa, então a regra é que se o dispositivo não falar expressamente que a penalidade vai ocorrer por conduta culposa, então entende-se que é só por dolosa. Tá? Aqui se faz uma interpretação, a mesma que se faz lá no processo penal, né? Não obstante a gente esteja numa ação civil. Da mesma forma, o 11 vai trazer um rol de condutas, tá? Um rol de condutas que vai configurar essa improbidade por violação dos princípios. Né? Por exemplo, lá no inciso 5 do 11, fala que vai configurar esse ato, né, a conduta de frustrar a ilicitude de concurso público. Né? Ou no 4, outro interessante também, negar publicidade aos atos oficiais, olha só. Então, se o agente público nega publicidade ao ato oficial, né, se ele esconde, notem que democracia não combina com segredo. Né? Já dizia Norberto Bobbio, aí, que é um autor italiano bem famoso, tem uma obra chamada Democracia e Segredo. Na democracia, a informação é essencial, né? E é essencial para que todos possam participar da coisa pública e fiscalizar. Então, se o agente, ele propositadamente, ele esconde a informação pública, né, isso pode configurar ato de improbidade administrativa. Tá? Eu separei para vocês as palavras-chave: praticar, retardar, deixar de praticar, negar publicidade, deixar de prestar contas, revelar, aquela questão até muito famosa, né, da pessoa que vai fazer por exemplo, vai construir uma via pública, etc., e antes disso ele revela isso para alguém comprar lá o terreno onde a via vai passar e a pessoa se enriquecer com isso, transferir recursos, etc. Tá? Eu, mais uma vez, eu sugiro para vocês que leiam depois o 9, o 10 e o 11, para ver quais são lá o rol, né? Os atos que são colocados nesse rol. Já acho que depois aqui do que a gente falou, vocês vão conseguir ler com outra ótica, tá? E aí, a gente entra, portanto, nas penalidades, né? Nós vimos quem é que pode praticar o ato, o sujeito ativo, quem é que pode sofrer, ser vítima, um sujeito passivo. Vimos os atos que importam em improbidade, que configuram a improbidade, e aqui a gente vê as penalidades, ou seja, o que a pessoa vai poder sofrer, o agente que praticou o ato vai poder sofrer de pena. Né? E a lei de improbidade administrativa, carinhosamente chamada de LIA, né, no âmbito doutrinário aí, ela prevê penalidade de natureza administrativa, de natureza civil e de natureza política. Tá? Quais são elas? Primeiro, o agente vai poder sofrer a perda da função pública que ele ocupa. Além disso, é possível a proibição de contratar com o poder público, proibição de receber do poder público benefícios fiscais ou creditícios. Pode ainda haver o ressarcimento ao erário, né? A gente já viu isso. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, notem, acrescidos ao patrimônio do agente, né? A pessoa, por exemplo, desvia verba em benefício próprio, ela pode perder aqueles bens e valores, além da aplicação de multa. E pode haver, por fim, a suspensão dos direitos políticos. Notem que essas sanções, essas penalidades, como o professor adiantou, elas podem ser aplicadas de forma acumulada ou isoladamente. Outro ponto importante é que cada um daquelas categorias que estão lá no 9, 10 e 11, né, nos artigos 9, 10 e 11, elas já vão trazer, respectivamente, quais são essas penas possíveis para cada um daqueles atos. Né? Então, a gente vê lá no 12 a seguinte disposição: independente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, ou seja, que estejam fora da lei de improbidade administrativa, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas, aí o que a gente falou, isolada ou cumulativamente. E a penalidade vai ser aplicada, obviamente, de acordo com a gravidade do fato. Aí vem lá, na hipótese do 9, né, que é um enriquecimento ilícito, vão ser aplicadas as seguintes penalidades:
Na hipótese do 10, que fala do ressarcimento ao erário, vão ser aplicadas as seguintes penalidades. No 11, que fala da violação aos princípios administrativos, vão ser aplicadas as seguintes penalidades. Do 10A, que fala lá da questão da malversação da verba tributária ou financeira, vão ser aplicadas as seguintes penalidades, né? E aí, lá no parágrafo único, diz que o juiz vai levar em conta a extensão do dano, assim como o proveito patrimonial, tá? Aqui eu não vou ficar lendo, aqui porque vai ficar mais difícil de entender. Vamos combinar a mesma coisa, então. Vou tentar explicar aqui de uma forma mais sistematizada, depois eu sugiro a leitura dos dispositivos. E aí, para tentar sistematizar, eu fiz esse quadro aqui para vocês, né? Primeiro, os atos que configuram enriquecimento ilícito, né? Lá do artigo 9º. Eles podem ter como penalidade tudo isso que está com a setinha verde do lado. Perda da função pública, proibição de contratar com o poder público por 10 anos, proibição de receber do poder público benefícios fiscais ou creditícios também por 10 anos, ressarcimento ao erário, perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente, multa civil, e essa multa vai ser de até 3 vezes o valor acrescido ilicitamente ao patrimônio, e suspensão dos direitos políticos aí pelo prazo de 8 a 10 anos, né? A pessoa fica inelegível entre 8 a 10 anos, tá? Então, isso aí para o enriquecimento ilícito. No caso de lesão ao erário, tudo que está com a setinha verde aí do lado. Mesma coisa, só que vejo que tem uma diferença aqui com relação aos prazos, né? Por exemplo, a proibição de contratar com o poder público vai ser pelo prazo de 5 anos, no caso de lesão ao erário. Nós tínhamos visto que no enriquecimento ilícito seria 10 anos. Proibição de receber do poder público benefícios fiscais ou creditícios, também por 5 anos. A multa civil aqui, por sua vez, vai ser de até 2 vezes, aí aqui o valor do dano, né? Não tem acréscimo patrimonial. Então, como a gente está falando de lesão ao erário, a gente tem que ver o dano que foi causado ao erário, e a multa pode até ser de 2 vezes. A pessoa causou, por exemplo, um dano de R$1 milhão ao erário, né? A multa pode ser de até R$2 milhões, né? Enfim, pode ser uma multa realmente de um valor bem elevado. Suspensão dos direitos políticos, aqui vai ocorrer também, só que aqui o prazo também é menor, de 5 a 8 anos. Com relação ao enriquecimento ilícito, novamente, tudo que está verdinho do lado, né, com esse ok verde, vai poder ser aplicado como pena, inclusive de forma cumulativa. Ou seja, de forma cumulativa, pode ser uma delas, várias ou todas, tá? Pode ser, inclusive, todas. E aí, mais uma vez, né, os prazos, né, proibição de contratar com o poder público por 10 anos, proibição de receber do poder público benefícios fiscais ou creditícios por 10 anos, multa civil, aí aqui vai ser de até 3 vezes o valor acrescido ilicitamente, tá? Suspensão dos direitos políticos de até 10 anos. Só, eu acabei voltando o slide, eu voltei para o enriquecimento ilícito, já tinha falado do enriquecimento ilícito, não é? Falei do enriquecimento ilícito, da lesão ao erário, tá? Então, organizando aqui, ato que atenta contra os princípios da administração, tá? Mas a mesma coisa, perda da função pública, proibição de contratar com o poder público aqui pelo prazo de 3 anos, proibição de receber benefícios fiscais ou creditícios por 3 anos, a multa aqui vai ser de 100 vezes o valor da remuneração. Então, veja, como o ato atentou contra um princípio, né, você não vai poder calcular em cima do enriquecimento ilícito, nem do prejuízo. Então, aqui o que o legislador disse, olha, você ganha, sei lá, R$10 mil a sua remuneração. A multa que vai ser aplicada pode ser de até 100 vezes R$10 mil, né, 100 vezes o que você ganha. Veja que é uma pena bem elevada. Suspensão dos direitos políticos, aqui o prazo é de 3 a 5 anos. Tá? Então, isso aqui eu acho que é a forma mais sistematizada possível de trazer isso. Lá no dispositivo, vocês vão ver que cada um está lá no artigo, né, de forma em um texto corrido, né, não vai estar assim tão sistematizado. E, por fim, a concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro tributário, que é aquele dispositivo que foi inserido na lei mais recentemente, e aqui não se aplicam todas as penalidades, tá?
só é previsto, nesse caso, a perda da função, a multa civil, com valor de até 3 vezes o valor do benefício e a suspensão dos direitos de 5 a 8 anos. Já que ela, Edilson, você pode disponibilizar, claro, eu mando lá no grupo de WhatsApp, né? Acho que tá todo mundo lá. Tá lá, eu já era até para eu ter mandado, enfim, nem lembrei, foi muito bom você me lembrar aí para eu colar lá. E aí, pessoal, prosseguindo, então, recapitulando, né? A gente viu aí sujeito ativo, sujeito passivo, a gente viu a questão dos atos que configuram a improbidade, a questão prescricional, vimos agora as penalidades, né? Se alguém tiver com alguma dúvida ou não entendeu algo, me falem, tá? Eu sei que é muita informação. E aí, prosseguindo, algo que me parece relevante, previsto na lei, é a previsão da possibilidade de aplicação de uma medida cautelar, né? E essa medida cautelar, ela se volta para a indisponibilidade dos bens do agente, né? Então, vejam que o agente ele está ali sofrendo um processo, né? Não se sabe ainda, não se tem confirmação realmente se ele praticou ainda ou não o ato, porque o processo não terminou, mas há indícios de que ele incorporou, por exemplo, verbas a seu patrimônio, ou que ele cometeu qualquer outro ato que vai ter que ter uma reparação, e vejo que tem, além da reparação do ressarcimento ao erário, existem multas a serem pagas. Então, a lei prevê que é possível bloquear do patrimônio do agente que está sendo processado alguns bens, né, para garantir, ao final, que a decisão não seja inócua, né? E aqui, voltando um pouco aí para o processo civil novamente, né? Quando a gente fala de medida de natureza cautelar, a gente tem medidas que visam assegurar o resultado prático e útil do processo. O que isso quer dizer? Eu quero garantir que no final do processo a minha decisão seja cumprida. Porque se eu não tomar essa medida cautelarmente agora, a pessoa pode se desfazer aí de todos os bens, enfim, pode colocar no nome de um laranja ou dar um jeito de lavar esse dinheiro, e aí ele pode ser condenado a ressarcir, mas qual é o efeito prático que isso vai ter, né? E lá no artigo 7º da LIA, né, Lei de Improbidade Administrativa, que está essa previsão de que quando o ato de improbidade possa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade de bens do indiciado. Tá? Então, veja, por que ele fala representar o Ministério Público? Porque aí o Ministério Público vai pedir ao juiz para decretar essa indisponibilidade de bens. E o valor da indisponibilidade vai recair sobre bens que assegurem, está no parágrafo único, o integral ressarcimento do dano. Tá? Aqui não fala da multa, mas na prática é possível que o juiz decrete uma medida cautelar genérica para assegurar, inclusive, o pagamento da multa. Tá? Não tem impedimento quanto a isso, não. A gente vai caminhando, então, para o final, tá? Já da exposição. Algo interessante, né, como informação complementar aqui que eu trago para vocês, é o que consta lá no artigo 13 da Lei de Improbidade, que diz o seguinte: a posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que comprovem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço pessoal competente. Então, veja só, você vai fazer um concurso público aí, presta concurso, né? Talvez algum de vocês já sejam servidores públicos. Quando você vai tomar posse, né? Ou já respondo, Jaqueline. Quando você vai tomar posse, ou você vai assumir um mandato, né? Foi eleito, é obrigatória a apresentação de uma declaração de bens, né? E isso vai servir para que se verifique depois a evolução do seu patrimônio, né? A pessoa começou ali a exercer o cargo de juiz, declarou que tem 50 mil reais na conta. Daqui a um ano a pessoa tem 1 milhão, né?
como é que ela chegou a esse milhão? Ela tem como justificar isso? Se for só através do exercício do cargo público, me parece que seria impossível, né? Então, isso serve para fins de fiscalização, né? O que é que você tinha no começo, o que é que você tem agora, se isso está justificado. Claro, pode ser que a pessoa fez um investimento, ganhou aquele dinheiro todo, ou recebeu uma herança, enfim, não obrigatoriamente o crescimento do patrimônio representa improbidade, mas é uma forma de verificar, tá? Jaquiele pergunta se o agente público pode recorrer. Pode recorrer da decisão. Eu vou falar ainda, eu falei que está indo para o final, mas eu vou falar ainda sobre o procedimento, tá? E como um processo normal, tá? Vai ter a decisão do juiz, a sentença, e cabe apelação. Cabe apelação, pode levar para os tribunais superiores, todos os tipos de recursos cabíveis, tá? Ampla defesa e contraditório devem ser garantidos, mesmo no caso de improbidade administrativa. Então, aí, aproveitando aí a pergunta, a gente entra no procedimento. Existem 2 tipos de procedimento relacionados à improbidade administrativa. O administrativo, né, que vai ser conduzido aí através de um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né, e o judicial, tá? O administrativo, ele está previsto lá na lei, eu anotei aqui para vocês, nos artigos 14 e seguintes, tá? Então vejam que a lei fala que qualquer pessoa vai poder iniciar esse procedimento através de uma representação à autoridade administrativa, né? Quando a lei fala representar a autoridade, nada mais é do que levar à autoridade administrativa o conhecimento sobre aquilo que comumente se chama de denúncia, tá? Mas vocês agora, como estudantes, tanto de direito quanto mesmo de economia, mas da disciplina aqui, vocês devem atentar para a linguagem técnica, tá? Que, na verdade, a pessoa vai estar representando a autoridade administrativa. E essa representação ela vai se fazer obrigatoriamente de forma escrita e a pessoa tem que assinar isso, a lei diz lá, e reduzir a termo, né? O que a lei diz reduzir a termo? Né? Colocar no papel, tá certo? O termo, na verdade é um documento, né? Um documento escrito, né? Por exemplo, termo de audiência, você vai ter lá o resumo da audiência anotado, né? Então, quando você fala reduzir a termo, nada mais está dito do que atermar, colocar no papel, né? A pessoa vai lá, de forma escrita, assina e representa a autoridade administrativa. E aí a autoridade administrativa, ela vai analisar, pode iniciar um processo, né, se verificar que é cabível, né, não achar, na verdade, se ela tem o dever de abrir o processo, de instaurar o processo, se houver os elementos, mas se ela entender que é caso de rejeição da representação, nada impede que essa representação seja feita também ao Ministério Público diretamente. Mas se ela não for rejeitada, aí a autoridade vai determinar aí a apuração dos fatos, né? E a partir daí o procedimento segue as leis que tratam desses procedimentos administrativos, como, por exemplo, a gente viu a lei lá no comecinho, eu falei para vocês, né, a lei do procedimento administrativo federal. Isso é o processo administrativo, tá? Mas existe também o procedimento na seara judicial, né, a famosa ação de improbidade administrativa, né, cuja a previsão está lá no artigo 14 seguinte. Qual é a grande questão aqui? Existem pouquíssimos dispositivos na lei de improbidade sobre a questão processual, ou seja, sobre o processo judicial, a ação de improbidade administrativa, né? E aí o que a lei diz? Esse procedimento ele vai começar através da petição inicial, né? A petição inicial. O juiz recebe essa petição. Se a petição não for inepta, né? Ele abre possibilidade de uma manifestação prévia por escrito da pessoa demandada, do agente. Aqui ainda não é a contestação, tá? É uma manifestação prévia, uma defesa prévia.
Depois dessa defesa prévia, o juiz vai poder rejeitar a ação ou, se ele não rejeitar a ação, ele vai citar o réu, a mesma pessoa, para apresentar a contestação. Notem que o juiz só vai rejeitar essa ação se tiver uma comprovação de plano, chapada, que não existe autoria ou materialidade, ou seja, não tem a possibilidade de aquele fato ter ocorrido e aquela pessoa ser responsável, tá? Ou se a via foi inadequada, ou seja, não for caso da ação de improbidade administrativa. Nesse momento não vigora o princípio do indúbio pro réu, tá certo? Vigora o princípio do indúbio pro societate, tá? Em dúvida a favor da sociedade. Então, se houver qualquer tipo de dúvida do juiz, ou seja, se a pessoa não comprovar ali cabalmente que a ação tem que ser rejeitada naquele momento inicial, o processo vai prosseguir e aí depois vão se produzir as provas dentro do processo, vai se instaurar a ampla defesa, o contraditório, enfim, o processo vai seguir. O que é que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? É que a lei fala disso, da petição inicial, da manifestação prévia, por escrito, e que o juiz vai rejeitar a ação ou vai citar o réu. Depois disso, a lei de improbidade não fala mais nada de como é que é esse processo. Não fala, e aí que surge uma questão interessante, né? Porque algumas pessoas defendem, né, e algumas não, boa parte da doutrina processual que trata sobre processo coletivo, e vejam que a ação de improbidade, ela é uma ação coletiva, tá? Porque ela defende a coletividade, né, o interesse da coletividade, que é a probidade administrativa. Se diz que, na verdade, essa ação que a gente chama ação de improbidade é uma ação civil pública, né? Ela vai seguir, na verdade, o procedimento da ação civil pública, que é uma lei que trata desses aspectos processuais e faz remissão, inclusive, ao rito do CPC, do Código de Processo Civil, enquanto que a lei de improbidade seria uma lei que trataria apenas dos aspectos materiais e não dos aspectos processuais da improbidade. Aspectos materiais, sujeito ativo, sujeito passivo, quando é que o crime se configura, tá? Vou chegar lá, Rodrigo. Vou chegar lá. E aí que vem a discussão com relação aos legitimados. Porque, vejam só, a lei de improbidade diz que é legitimado para a ação o Ministério Público, tá? E o Ministério Público seria o único legitimado, segundo a lei de improbidade. Isso está lá, vou repetir para vocês. Se na prova de vocês, de concurso, ou na prova aqui do professor, perguntar quem é o legitimado nos termos da lei da ação civil pública, é unicamente o Ministério Público, tá? Não se confundam quanto a isso. Mas surge uma discussão na doutrina, né? Uma discussão, de certa forma, recente, mas não tão recente, né? Acho que uns 10 anos para cá, mas que vem ganhando força, talvez. Acho, inclusive, aí que deve aparecer essa discussão em alguns livros aí, nos manuais mais famosos aí de processo civil. Eu fiz uma live com o Daniel Assunção, não sei se vocês conhecem, que é um doutrinador bem famoso e conceituado, né? E ele se interessou bastante pelo tema, não sei qual vai ser a posição dele, mas, enfim, a lei diz que o legitimado é unicamente o Ministério Público. E a doutrina vem, né, e diz, olha, na verdade, outros legitimados poderiam ingressar com a ação. Por exemplo, a Defensoria Pública. Por quê? Porque a Defensoria Pública, ela tem como missão a promoção de direitos humanos e a defesa de grupos necessitados. Isso está lá no artigo 134 da Constituição Federal. E um ato de improbidade, ele pode refletir de forma muito mais grave para grupos necessitados ou grupos vulneráveis, que são pessoas que geralmente sofrem os impactos maiores de um ato de improbidade. Vou citar, por exemplo, desvio de verba que retira atendimentos num hospital público, né? Que um ato de omissão de gestor que não coloca o medicamento no leito para o funcionamento de um leito do hospital ou atendimento ao público, né? Quem é o usuário do serviço público de saúde, né? Então, um primeiro argumento seria nesse sentido. Olha, o ato de improbidade,
ele tem reflexos diretos e talvez mais graves nesses grupos vulneráveis, que são os grupos, pessoas, indivíduos ou grupos defendidos pela Defensoria Pública através da sua missão constitucionalmente atribuída lá no 134 da Constituição. Um segundo ponto que se alega é com relação ao histórico, né? A gente viu que a lei da ação por improbidade é de 92, né? A Constituição, a Defensoria Pública como órgão nacional, surge no país, no Brasil, em 88, com a Constituição Federal. Antes disso, apenas um ou outro estado tinha lá a previsão de defensoria de uma forma bem incipiente, com exceção do Rio de Janeiro, que já funcionava de forma mais estruturada, né? Mas ainda dentro do Ministério Público ou dentro das procuradorias, ou seja, das advocacias públicas. Então, se argumenta que a Defensoria Pública surge em 88 como órgão nacional, ela vai se instalando paulatinamente, né? No caso da Defensoria Pública da União, a lei, na verdade, a Lei Nacional da Defensoria Pública vem em 94, só depois da Lei de Improbidade. A Defensoria Pública da União tem seu primeiro concurso em 2002, vejam só, né? Nós temos estados onde a instalação é mais recente, então o legislador que pensou lá na improbidade em 92, ele não ia realmente pensar em inserir a Defensoria Pública, né? Porque não fazia sentido. Vejam que a lei da ação civil pública, por exemplo, também não previa a Defensoria Pública como legitimada, né? E essa alteração só ocorreu para incluir a Defensoria Pública em 2007, né? E ainda assim houve um adino Supremo que discutiu a legitimidade, só foi julgado em 2015. Então, vem esses dois argumentos, e aí o terceiro argumento, que é o principal, vai no sentido de que a ação de improbidade administrativa, na verdade, é uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. E isso a gente encontra realmente esse título, né, da ação em algumas ações por improbidade ajuizadas pelo Ministério Público, que usam realmente isso, né, ação civil pública por ato de improbidade administrativa. E se é uma ação civil pública, e se as questões processuais são tratadas na lei da ação civil pública, então nós poderíamos considerar que os legitimados da ação civil pública também poderiam entrar com ação civil pública por ato de improbidade administrativa, né? E aí, respondendo aqui a pergunta que foi feita pelo Rodrigo, seria possível estender esse argumento para as advocacias públicas, né? Afinal, os entes federados também são legitimados para a ação civil pública, tá? E há, dentro desse contexto, tá, uma questão processual que é muito importante, que se relaciona ao chamado microsistema processual coletivo. Não existe no Brasil um código de processo coletivo, né? Não existe um código que trata de processo coletivo. No CPC de 73, que vigorou até 2015, não tinha nada sobre ações coletivas, né? Era um código totalmente voltado para a resolução de questões individuais, um código altamente formalista. O CPC de 2015 alterou um pouco isso, mas não trata ainda das ações coletivas de forma específica. Tem alguns dispositivos que tratam de tutela coletiva de direito, como, por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, né? É um caso. Havia um dispositivo no CPC que permitia o juiz transformar uma ação individual numa ação coletiva. O artigo 333 foi vetado pela Presidência da República na época. Mas hoje o CPC ele se comunica com as ações coletivas, apesar de não haver no Código disposições específicas sobre a tramitação desses processos. E onde é que está isso? Está em várias leis esparsas, na Lei da Ação Civil Pública, na Lei da Ação Popular, na Lei da Ação por Improbidade Administrativa, no Código de Defesa do Consumidor. E aí a doutrina junta tudo isso e, a partir de uma que chama de norma de reenvio, que é uma disposição que está lá na Lei da Ação Civil Pública, cria o chamado microsistema de processo coletivo, que de forma muito apertada aqui, não cabe a gente ficar entrando nessas questões processuais, mas é uma leitura todas essas leis de forma sistematizada, de forma que onde uma lei seja omissa, a gente vai completar com outra lei que trata de outro processo coletivo. Então, vejam, onde a lei de improbidade administrativa é omissa, na parte processual, isso vai ser completado, né, a lacuna vai ser preenchida, de acordo com o microsistema, pela lei da ação civil pública ou outras leis do microsistema. E aí se defende
que os aspectos processuais da improbidade administrativa, que envolve a legitimidade ativa, poderia, portanto, ser estendida para outros atores que não só o Ministério Público. Vou lembrar de novo, na lei de improbidade só está previsto o Ministério Público como o único legitimado. Mas aí faz essa leitura aí do microsistema para se defender que os legitimados da lei da ação civil pública, né, fala especialmente com relação à defensoria pública, porque, como eu vou mencionar daqui a pouco, já houve ações por improbidade ajuizada pela defensoria pública com esse argumento, né? Algo interessante de vocês observarem é que também na ação civil pública o único legitimado no começo era o Ministério Público, tá? E isso me parece que não é interessante, porque a gente restringe o âmbito da atuação. Na verdade, quanto mais legitimados atuando e fiscalizando a coisa pública, melhor, inclusive fiscalizando o fiscal, tá? Então, vejam só, com essa argumentação, a Defensoria Pública, por exemplo, ajuizou uma ação civil pública em um caso onde foi criada, veja só, uma Defensoria Pública Municipal, no município do interior. Vejam, a Defensoria Pública segue, de acordo com a Constituição, a mesma lógica da Justiça. Nós temos Justiça Federal, Justiça Estadual, não existe uma Justiça Municipal. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, não existe Ministério Público Estadual. Defensoria Pública da União, Defensoria Pública nos estados, não existe Defensoria Pública Municipal. Mas aí um prefeito decidiu criar uma Defensoria Pública Municipal. A priori é algo positivo, né? Prestar assistência jurídica para a população carente do município. Mas no ato do prefeito que criou, ele além de usar indevidamente o nome Defensoria Pública, que não poderia, ele dispôs que a Defensoria Pública iria defender os atos realizados pelo prefeito e que a Defensoria Pública não poderia atuar em nenhum caso onde o município ou o prefeito fosse acusado, fosse réu. Ou seja, se o prefeito sofresse uma ação contra a prefeitura, enfim, qualquer ação contra a prefeitura, a Defensoria Pública Municipal que ele criou não poderia atuar em favor do cidadão, ainda que ele fosse necessitado, porque, segundo o regramento da Defensoria Pública criada, isso não seria possível, né? Então, vejam, a total deturpação aí do Instituto da Assistência Jurídica Gratuita, né? De forma a proteger indevidamente o gestor e a aplicação indevida de verba numa instituição que, na verdade, se chamava de Defensoria Pública Municipal, né, mas que se voltava, na verdade, para a proteção pessoal do prefeito. Né? E esse exemplo de ação de improbidade, ou melhor, de ação civil pública por ato de improbidade, foi processada e julgada procedente, e foi ajuizada pela Defensoria Pública. Tá? Isso é uma discussão bem complicada, assim, gente, no aspecto processual, né? Existem muitas resistências, mas eu trouxe aqui para vocês, especialmente como um tema que eu acho que também é um tema que vai aparecer nos tribunais superiores muito em breve, vai aparecer aí nos manuais aí dos doutrinadores mais famosos, enfim, de alguns também mais conceituados e tudo, e é algo que me parece bem interessante para um artigo, quem tiver interesse aí em conversar com o professor, para saber também da opinião dele. Eu nem pedi, nem conversei antes com isso, né, com o Felipe, mas enfim, me parece que é um tema interessante para um artigo, tá? Espero que deu para entender isso, gente. É um tema um pouco mais complexo, tá? Mas enfim, se manifestem aí se vocês não tiverem conseguido compreender alguma coisa ou tiver alguma dúvida. E aí, gente, caminhando para o fim, tá? Como eu disse para vocês, como as sanções são muito graves, tá? Quem vai fazer a representação, né, que a gente viu que é popularmente chamado de denúncia, quem vai fazer a representação por ato de improbidade tem que ter cuidado, porque se a pessoa ela faz isso sabendo que, na verdade, quem ela está acusando é inocente, ela vai estar cometendo um crime, tá? Então, a própria lei da improbidade traz a tipificação desse crime. Constitui crime
a representação por ato de improbidade contra o agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Tá? E aí a pessoa vai sofrer detenção de 6 meses a 10 meses e pode pagar multa ainda, tá? Além da possibilidade de indenização por danos materiais, morais ou à imagem. E por fim, agora por fim mesmo, última tela, o artigo 21, eu queria trazer para vocês, diz que as sanções aí por ato de improbidade não dependem, veja, não dependem da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, né? Claro que a exceção a isso é quando houver pena de ressarcimento, tem que ter o dano ao patrimônio para haver ressarcimento, mas com relação às demais penalidades, não depende do dano material ao patrimônio público, né? E não depende também da aprovação ou rejeição das contas pelos órgãos de controle. Por exemplo, o Tribunal de Contas pode aprovar as contas do prefeito ou do gestor e ainda assim ele ser processado por improbidade e ser condenado por isso. Tá certo? Então, já são aí, falta 1 minuto para as 10 da noite, né? Acho que eu fui até bem